Bem, o fado apareceu na minha vida porque eu estive doente na altura, tinha pai 7 anos e, e só tinha 3 discos que não eram de fado. Tinha um disco dos Beatles, um disco do Frank Sinatra, que tinha o Strangers in the Night e o My Way no lado B. E o disco dos Beatles tinha o Old Darling e o Don't Let Me Down, que é até outro single, e tinha um single do Aznavour, que tinha o Mourir d'Aimer e o Non Je n'ai rien oublié. E eu vi compulsivamente esses, pronto, mas tinha que estar 3 semanas em casa, foi uma daquelas doenças, uma hepatite que eu apanhei na escola, pronto. E então ouvi compulsivamente esses discos, mas ao fim para aí 2 ou 3 dias, de estar a ouvir sempre as mesmas coisas e alguma rádio e não sei o quê, eu comecei a ouvir fados. Irritava-me imenso inicialmente o fado, quer dizer, porque era criança e o meu pai às vezes trauteava uns fados e eu dizia logo calce. Mas lá comecei a ouvir e é aquela coisa, aquela frase do Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E foi o que aconteceu. Eu acho que aprendi naturalmente, comecei a perceber a lógica do fado tradicional também e aprendi as músicas todas do fado tradicional. E pronto, e a partir daí comecei a depois havia poetas populares nas coletividades que eu frequentava com os meus pais, que escreviam quadras, tilhas, quintilhas, decassílabos, a falarem da mãe, do pai, da escola. Portanto, não cantei aqueles fados dos adultos. Comecei logo a cantar, a colocar essas quadras, cestilhas, quintilhas, decassílabos nos fados tradicionais. Adaptava e com bastante facilidade, porque tinha aprendido, porque tinha ouvido o Marceneiro, o Carlos do Carmo, a Amália, o João Braga, a Maria Teresa Noronha, a Maria da Fé, a Amália, pronto. E foi um processo muito engraçado, porque foi logo um início a aprender, de aprendizagem muito grande. E pronto, e depois foi crescendo comigo, não é? Há uma característica também de canto, de abordagem, do ambiente musical, da forma como eu cantava, que tinha a ver com fado, e isso ficou comigo para a vida. É um percurso muito lento, apesar de tudo. Não foi, porque quando comecei a gravar, mesmo na altura que eu era miúdo, as pessoas novas, o fado não estava na moda, portanto, foi um processo lento, mas foi ótimo, porque tem sido fantástico e tem sido uma forma de estar no fado que tem a ver com o fado, da forma que eu acredito. Nunca cedi absolutamente nada daquilo que eu acredito em relação à minha música, não é? Tentar sempre dar às pessoas aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito e não aquilo que eu não acredito, e isso não me impediu de chegar ao público e de ter um público bastante grande. São casos pontuais que me fizeram, sempre me convidaram também para esses projetos porque tinha a ver com a minha característica de canto. Nunca foi para eu mudar absolutamente nada da minha forma de estar e de ser. São casos pontuais. Por exemplo, no caso, lembro da primeira vez que cantei com os chutes e pontapés, por exemplo, que não tinha nada a ver com a minha música, foi porque eu estava a brincar com o Tim num espetáculo que participámos juntos e comecei a tocar com o meu guitarrista a tocar o Circo de Feras com a entrada do Fado Menor. E tipo. Tararam, tan, tan, tadan, tan, a vida vai torta. Foi uma brincadeira. E depois ele achou imensa graça e convidou-me para participar. Isto já a primeira vez em 99. As participações com o Sérgio Godinho, sei lá, com toda a gente. Depois, mais tarde, com
Os Humanos foi porque o Variações gostava imenso de fado e porque quem pensou no projeto achou que eu tinha uma característica que tinha a ver, embora me assustasse bastante ficar, porque achei Os Humanos um projeto muito mediático, muito, que pudesse de alguma forma deixar-me muito preso àquela imagem, mas aconteceram coisas muito boas e até houve muita gente mais nova que começou a querer descobrir a minha música porque me ouviu primeiro nos Humanos, e isso também foi muito bom. E, e, e também as pessoas que participaram no projeto, cada um queria, não estavam interessados em. Fizemos 3 concertos e um disco ao vivo e um disco de estúdio, e cada um depois abraçou o seu projeto, a sua música, portanto ninguém esteve ali para fazer 80 concertos e fazer o disco foi um sucesso enorme e de repente, mas nós só fizemos 3 concertos. Eu acho que isso foi muito importante. As pessoas que estiveram, o David, a Manuela, toda a gente que esteve envolvida no projeto, eram pessoas muito com a mesma, sei lá, com os mesmos ideais que eu, não é? Portanto, no fundo, cada um que tinha a sua música própria e aquilo era um projeto paralelo, mas de curta duração, e foi muito importante que assim o fosse. Foi muito gratificante e foi uma forma também de me relacionar com outros músicos e de me sentir ao lado de outros, porque durante muitos anos realmente eu senti-me isolado, não é? Porque o fado era uma música, quando eu comecei a gravar, por exemplo, foi extremamente difícil porque não havia esta geração toda que há agora e que o fado está na moda, não. Foi numa fase em que eu estive que lutar contra a corrente, não é? Durante muito tempo, e me lembro do primeiro disco que gravei, fiz 2 concertos em Portugal e 30 e tal fora de Portugal. As pessoas não estavam nada viradas para aí. Mas foi um caminho, eu acho que foi um caminho que eu acabei por ultrapassar e vencer e conseguir fazer. Esse foi a cereja em cima do bolo, porque já acontecia. Isto foi um processo, foi o topo do caminho, portanto, porque já existia, já o fado já estava muito presente, tanto a fazer parte da vida dos portugueses em Portugal como fora de Portugal. Bem, vão ser os últimos concertos deste disco, no fundo, que, deste último disco, que é uma homenagem ao marceneiro, portanto, em que eu canto estes fados do marceneiro, que toda a vida eu cantei fados do marceneiro, as músicas, com letras novas, mas eu sempre gostei estes fados, estes letristas que o marceneiro cantou, estas histórias que ele cantou, são a prova de que o fado tem imensa qualidade, não é? Estes poetas, o Henrique Rego, o Silva Tavares, o Inhas Barbosa, o Carlos Conde, todos esses poetas que escreveram para o marceneiro, tinham um nível de qualidade incrível, que são a prova de que o fado é uma música que, como em todas as músicas, existem coisas boas e coisas más. O fado, a maior parte das coisas do fado são coisas muito boas. Os fados tradicionais que o marceneiro fez são incríveis porque são, às vezes já ainda sem música, conseguem ter um registro emocional incrível, portanto tem coisas que só acontecem muitas vezes na música erudita, não é? Que é uma personalidade incrível que estas músicas têm, e depois estas letras incríveis que eu lembro quando era miúdo, havia uns professores alguns na escola e mais tarde até diziam que o fado era uma música de menor qualidade e que a nível poético, e eu perguntava assim, mas ouviu tudo?
de repente ouviu a Amália a cantar o Camões e o David Moura Ferreira e o O'Neill e ouviu estes poetas, estas letras, lembro, por exemplo, do Remorso, por exemplo, um fado na Marcha de Marceneiro que eu gravei neste disco do Marceneiro, de repente é uma descrição de uma noite, de um ataque psicótico, um tipo que tem a ver com a culpa e a forma como está escrito, e é cesário, aquilo é tudo, é um nível fantástico, como é que de repente a senhora professora não ouviu, não percebeu, é preconceito. E esse preconceito eu queria, toda a vida achei que um dia ia conseguir provar que estavam errados, e que era mentira, e porque era preconceito. E esse preconceito foi aos poucos embora, ainda existe algum, infelizmente, mas é por ignorância. E naquela altura também era por ignorância. Tinha a ver com uma série de questões políticas que também eram injustas na maior parte dos aspectos, porque o fado é uma música do povo. Tem nada a ver com... pode ter acontecido que tivesse havido um aproveitamento político da parte do antigo regime em relação ao fado e não o contrário, portanto, e isso e pronto, e realmente as coisas boas ficam. É impressionante como de repente as coisas mudaram. Muita gente sempre me inspirou, não só o fado, como os grandes intérpretes no mundo inteiro, desde os blues ao jazz, ao flamenco, ao tango, os grandes fadistas. Ainda hoje, às vezes, paro um bocadinho para ouvir e é sempre uma inspiração. A poesia e também os letristas do fado, esses grandes letristas que o fado tem, que em alguns casos ultrapassam, não são meros letristas, estão já... E estes casos do Marceneiro e destes poetas que escreveram para o Marceneiro são letristas que ultrapassam, não são meros letristas, são mais do que isso, são poetas em algumas letras, alguns casos, não é? Eles são poetas. A música portuguesa vai bem, tem coisas boas, tem coisas menos boas, mas eu acho que a música portuguesa é uma música de grande qualidade e existem pessoas a fazer música portuguesa nas diversas áreas da música que se faz cá, que são extraordinárias. Há discos fabulosos, há discos novos, incríveis. Estou-me a lembrar deste disco novo do Sérgio Godinho que é fabuloso, fabuloso. Tem gente nova a aparecer no fado com imensa qualidade e que sempre a acontecer, sempre, sei lá, tanta coisa nova que se faz cá que vale a pena, bandas novas, Capitão Fausto, aquelas... Eu acho que a música portuguesa tem tudo para continuar a ser das melhores músicas do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado.